Vamos lá então, galera, começando aqui. Galera de autoconhecimento, do Pedro Calabresa, continuando no Pedro Calabresa, um cara muito top aí, com conteúdo na internet, né? Recomendo que você acompanhe o canal dele, se não acompanha. Só pesquisar aí Neurovox no YouTube que você vai achar. Um cara muito bom, ok? Ele tem pouco conteúdo sobre nutrição, inclusive eu vou deixar um vídeo aí na descrição do vídeo. Vai ter um vídeo sobre nutrição, que ele fala sobre a relação entre nutrição. Vamos lá então, galera, começando aqui. Galera de autoconhecimento, do Pedro Calabresa, continuando no Pedro Calabresa, um cara muito top aí, com conteúdo na internet, né? Recomendo que você acompanhe o canal dele, se não acompanha. Só pesquisar aí Neurovox no YouTube que você vai achar. Um cara muito bom, ok? Ele tem pouco conteúdo sobre nutrição, inclusive eu vou deixar um vídeo aí na descrição do vídeo. Vai ter um vídeo sobre nutrição, que ele fala sobre a relação entre nutrição e saúde cerebral, né? A performance do seu cérebro. É muito interessante esse assunto, né? Pretendo futuramente cursar uma pós nessa área. E vamos lá então falar um assunto mais sobre nutrição e neuronutrição e nutrição do corpo em si também, né? Suplementação, que envolve muito essa parte. E é extremamente importante esse assunto, é extremamente importante mesmo, vocês vão ver aqui. E vamos lá então, né? Vamos lá, porque tem bastante coisa a falar aqui. Esse vídeo vai ser, com certeza, uma série de vídeos sobre o ômega 3, que a gente vai falar aqui. No ômega 3 é um pouquinho amplo o assunto, né? Podemos dizer assim. Na verdade, não tem assunto, dificilmente tem um assunto que não seja tão amplo assim, né? Principalmente na área da saúde, que é algo bastante delicado aí e que exige bastante estudo. Falei pra caramba já, vamos lá. Ômega 3, né? Por que é um peixinho? Porque ômega 3 geralmente vem dos peixes ali, dos peixes das águas, dos mares, né? Vamos ver isso. Ômega 3, né? Ômega 3. E tem uma coisa que eu esqueci de colocar, coloquei agora aqui, né? Da onde vem a palavra ômega 3, né? Porque geralmente ômega você vê, né? Esse símbolo aqui, ó, do Good for, né? Você viu aquele. Quem jogou Good for sabe disso, né? Aquele símbolo lá, assim e assim. Esse símbolo que vocês estão vendo aí na tela, vocês sabem, né? Enfim, recomendo jogar muito Good for, muito da hora. Good for tem muitas coisas lá. Agora, bem da hora você fazer lá, que simula bastante o seu cérebro, né? Enfim, a gente vai falar sobre isso, sobre a neurociência dos jogos futuramente. Né? Um assunto que eu pretendo tratar aqui no canal. Ok? Então, a palavra ômega 3, né? Ela vem da química das gorduras e tem tudo a ver com a combustão da dupla ligação do carbono da molécula. Marcos, eu preciso saber disso? Não preciso saber disso. Ó. Se você entender o conceito da importância do ômega 3 para sua vida e começar a ingerir mais na sua dieta alimentar, acabou. Esse vai ser o conteúdo, o objetivo dessa série de vídeos, né? Que você saia daqui com uma consciência acima da média. O que significa consciência? Consciência, basicamente, você conhecer algo, você saber algo, digamos assim. Vamos colocar saber algo, por enquanto, assim. Não é a melhor definição, mas entenda dessa forma. Você vai ter uma consciência acima da média sobre a importância do ômega 3 para sua vida e para a vida de qualquer pessoa desse planeta Terra, ok? Então vamos lá. Tanto é que na dieta mediterrânea, considerada uma das melhores dietas que tem, a melhor, né? Eles têm muito consumo de ômega 3, então esse é um dos esquecidos também, né? E eles moram ali perto, eles das Blue Zones, né? As zonas azuis, que geralmente são as pessoas que vivem mais tempo. Eles têm o ômega 3 muito presente na dieta deles também. Essa é uma coisa de se notar. Ok? Se você pesquisar sobre dieta mediterrânea, né? Você vai encontrar um pouquinho sobre isso. Ok? Mas vamos fazer um vídeo futuro sobre isso também, ok? Então, o ômega, esse símbolo aqui, né? É a última letra do alfabeto grego. Precisa saber o alfabeto grego. Agora, não precisa saber sobre o alfabeto grego para saber de ômega 3, tá? A última letra do alfabeto grego. E na química significa o último carbono da cadeia da gordura. Basicamente, o ômega 3 ele é uma gordura, né? Tem várias gorduras ali, né? Que a gente precisa consumir. Geralmente umas são piores, outras são melhores. Vamos ver sobre isso, ok? Um assunto denso, ok, meus amigos, ok? Vamos continuar então. O 3, né, indica que a primeira dupla ligação da molécula começa no terceiro carbono, contada a partir do final da cadeia de carbono. Você vai entender. A primeira ligação dupla, ou não sei se você lembra de química na escola que já não sei, né? Sobre essa ligação dupla, né? Porque as substâncias ali fazem ligações entre elas, as substâncias químicas, né? Vamos ver sobre isso aqui, ó. A molécula começa no terceiro carbono contado a partir do final. A partir do final você vai contar 3 ali, no terceiro carbono você vai ver a ligação dupla entre eles. Eu vou te mostrar na imagem, ok? Então quando você vê ômega 3, quer dizer literalmente a primeira dupla ligação desta gordura está no terceiro carbono a partir da ponta final da molécula. Vamos ver isso agora. Aqui, ó. Observe aqui, ó.
Isso aqui é gordura insaturada, né? Em cima e embaixo, né? Observe que aqui, ó, a gordura saturada, você não tem ligações duplas entre os carbonos. Isso aqui é química, né? Basicamente pura química. O H é o hidrogênio e o C é o carbono. Né? Você não precisa saber isso aqui, galera. Como eu falei, é só uma curiosidade. Você não precisa saber isso aqui. Beleza? Como eu falei, se você sair dessa série de vídeos aqui com a consciência de que você precisa consumir mais ômega 3 na sua dieta alimentar, e você fizer isso, né? Não adianta você só ver e não fizer nada. Eu já consegui cumprir o propósito do meu vídeo aqui na internet, aqui no YouTube, ok? E é isso, só isso que você precisa sair daqui e fazendo isso, ok? E a gordura insaturada, né? Observe aqui, ó. O terceiro carbono, olha aqui no mouse, ó. Primeiro, segundo, terceiro. Esse C aqui, ó, vermelhinho, ele tá fazendo duas ligações com esse carbono. Uma ligação dupla desse carbono. Essa barra aqui, né? São duas barras, uma ligação dupla, ok? Essas duas ligações de carbono. E aqui também o primeiro, no verde, né? Só que aqui é o primeiro carbono. Aqui é o terceiro carbono. Primeiro, segundo, terceiro. Igual estava escrito aqui. Por isso o ômega 3. O 3 indica a primeira ligação da molécula. Começa no terceiro carbono, contado a partir do final. Você vê aqui no final, ó. O finalzinho, ó. Estou passando o mouse aqui, né? É aqui que começa a ligação entre os carbonos, né? A ligação dupla. Ok? E por que é tão importante essa ligação dupla? Porque ela consegue fazer várias coisas do nosso corpo. Né? Uma delas proteger a barreira hematoencefálica do nosso cérebro, que basicamente é um lugar, um cérebro ali onde ele blinda nosso cérebro contra pequenas substâncias tóxicas que podem vir do nosso corpo para o cérebro, né? Prejudicando e gerando uma série de doenças neurodegenerativas, por exemplo, ou outras doenças que a gente vai ver aqui. Mas é extremamente importante o consumo de ômega 3, não só para isso, mas para outras coisas também. Ok? Beleza? Ok, vamos continuar então. Vamos continuar. Vamos ver isso aqui, né? As gorduras. Vamos falar um pouco sobre gorduras. As gorduras boas são aquelas que nosso corpo precisa e que trazem benefícios para o funcionamento do organismo. O que é o organismo? O sistema de... As gorduras saturadas, né? Portanto, mas com moderação. As gorduras têm apenas uma ligação simples, né? Em sua estrutura química, a gordura saturada, né? Simples, ou seja, não tem ligação dupla nos carbonos, o que se torna sólidas em temperatura ambiente. A manteiga é a gordura da carne vermelha, né? Por isso que se fala que entope as artérias ali, por exemplo, porque eles ficam sólidos ali na corrente sanguínea. Elas são encontradas naturalmente em alimentos de origem animal e alguns óleos vegetais tropicais, como óleo de coco e de palma, né? Embora por muito tempo as gorduras saturadas tenham sido usadas vilas absolutas, pesquisas recentes mostram que elas não são prejudiciais quando consumidas em quantidades moderadas dentro de uma dieta equilibrada, né? E como eu sempre falo, os estudos científicos estão aqui na descrição. Ok? Então, olha ali, não tô tirando isso da minha cabeça, tá? O corpo utiliza essas gorduras para funções essenciais, como a formação de membranas celulares e a produção de certos hormônios. As gorduras saturadas, no caso, estou falando aqui, tá? Deixa eu mudar aqui um pouquinho a tela, né? Agora foi. Beleza. O problema surge quando há o consumo excessivo, né? Especialmente em dietas ricas em alimentos processados e pobres em gorduras boas. Pode aumentar o LDL, o colesterol ruim, né? E o risco de doenças cardiovasculares. Okay, o foco aqui no vídeo não é exatamente sobre um tipo específico de gordura, mas um panorama geral das gorduras aqui. Ok? Para você ter uma ideia assim do que a gente está falando. Ou seja, ômega 3 são gorduras. Gorduras faz parte das gorduras ali poliinsaturadas. Ok? As gorduras insaturadas, perdão. Das gorduras insaturadas. E faz parte da gordura poliinsaturada também. Ok? Portanto, o consumo de gorduras saturadas deve ser moderado, equilibrado com uma ingestão de gorduras insaturadas. Geralmente, que eu vejo assim, na alimentação você, pelo que eu vi alguns estudos ali, né, seria mais ou menos 5 a 10% da todas essas calorias do dia de gorduras saturadas. Elas são importantes, mas não são tão importantes assim como as poliinsaturadas, né? Assim como o açúcar recomenda-se que você consuma na sua dieta alimentar, geralmente no dia menos de 10% dessas calorias. Menos de 10%, tanto da gordura saturada, quanto do açúcar, né? Que tem diversos malefícios ali se consumidos em excesso, né? Toma cuidado com isso. Gordura saturada, estrutura química, todas as ligações entre carbonos são simples, nenhum espaço livre, digamos assim, ou seja, fica mais difícil para o corpo, né? O corpo digerir, etc. Consequência, moléculas ficam retinhas e compactas, né? Como falei, elas são tipo algo mais sólido, como falei, algo mais sólido, por isso que falo da questão do pimento das artérias, né? Estado físico, geralmente sólido na temperatura ambiente, funciona no corpo, ajudando na produção de hormônios.
forma parte de membranas celulares, né? Dá energia um pouco. O problema é se consumir em excesso, dá aquele problema, né? A gordura é insaturada, como eu falei. Eu já falei de gordura insaturada, né? Só vou deixar aqui. Outro texto. As gorduras trans, né? Essa aí deve ser evitada ao máximo, né? As gorduras trans são um tipo de gordura produzida artificialmente por hidrogenação de óleos vegetais, que é um processo industrial ali que a gente não vai entrar em detalhes agora. Solidifica os óleos e aumenta a durabilidade dos alimentos industrializados, como margarinas, bolachas, recheados, salgadinho e fast food. Ou seja, não é coisa boa, né? As gorduras não têm função biológica no organismo e são claramente prejudiciais. Elas aumentam o colesterol LDL, reduzem o HDL. A gente vai falar um vídeo futuramente sobre colesterol também. Tá? Não dá pra falar tudo num vídeo só. Promove inflamação crônica, contribuindo para o desenvolvimento de doenças cardíacas, diabetes tipo 2, resistência à insulina, até tipos de câncer. Por isso, todas as principais instituições de saúde no mundo recomendam que o consumo de gorduras trans seja evitado ao máximo, preferindo sempre alimentos frescos e minimamente processados. Né? O açúcar é a mesma coisa, basicamente consumir menos açúcar possível, a não ser que você seja um pouquinho mais ativo fisicamente, aí ajuda um pouco, ser mais ativo fisicamente, né? E açúcar de qualidade, né? Por exemplo, de frutas, as frutas têm ali, não são, frutas não são ultraprocessadas, né? Elas têm bastante açúcar, né? Dependendo do que você faz com elas, por exemplo, com suco de frutas, né? Você vai tirar a maior parte das fibras ali e dos nutrientes da fruta, não todos os nutrientes, claro, a gente vai fazer um vídeo sobre isso também, fazer. E acaba gerando muito açúcar, né? Pode dar um problema ali de diabetes futuramente, se for algo muito frequente, né, em excesso. Então fica atento com isso também. Ok? Até o bom acaba se tornando ruim às vezes. Beleza? A relação de ômega 3 e ômega 6, né? A gente fala que a relação ideal ômega 3 a 6 é de 1 para 2, né? Caso uma vez você consome ômega 3, outra vez você consome ômega 6. Significa que para cada porção de ômega 3 que você consome, deve ser consumir até 2 porções de ômega 6, né? Ou seja, o ômega 6 pode ser um pouco mais presente, mas nada exagerado. Ou seja, não vai mudar muito, né? Por exemplo. Enfim, vamos ver mais sobre isso. Isso porque os dois trabalham juntos. O ômega 3 tem um papel anti-inflamatório, que, digamos assim, acalma a festa, né? Ele é tipo aquele cara que vai limpar a casa. Né? Chega ali, o cara que vai limpar a casa ou limpar um lugar ali. Ele ajuda nessa parte, né? Já o ômega 6 é mais puxado pro fogo, enquanto pro fogo, ajudando na inflamação aguda, que é necessária, mas em excesso vira bagunça, né? Justamente inflamação. A inflamação e o estresse são bem-vindos para o nosso corpo, desde que com moderação e com, digamos assim, consciência do que você está fazendo, né? É igual a gente fazer musculação, por exemplo. Se for musculação, você inflama seu músculo. Você inflama seu músculo, está fazendo mal para si mesmo, por um tempo, né? Depois seu músculo recupera, principalmente com a alimentação e descanso adequado, alinhado ao ciclo circadiano, e você tem uma performance maior. Depois seu músculo cresce continuamente, fica mais forte, né? Quanto você mais usa, geralmente mais melhor ele acaba ficando, né? Tem esse porém. E essa é a relação de ômega 3 e ômega 6. Ômega 6 te inflama, mas a inflamação às vezes é boa, né? E ômega 3, como eu falei, ele tem um papel anti-inflamatório, é aquele cara que vai limpar as coisas. Já o ômega 6 vai sujar as coisas, digamos assim, né? É tipo assim, por exemplo, vou dar um exemplo da história, né? Eu gosto bastante de história. O exército romano, por exemplo, eles viajavam quilômetros todos os dias, basicamente, geralmente, dependendo das campanhas que eles fizeram, né? O que seria o ômega 3 nessa parte do relação ao Império Romano? O ômega 3 seria quando eles estão no acampamento preparando as coisas. Tipo assim, eles estão no acampamento, eles estão lá treinando, os soldados, né? Estão treinando, estão se alimentando, eles estão cuidando das coisas, limpando as coisas, cuidando dos cavalos, por exemplo. Isso seria assim, digamos, cuidando do lar, né? Já o ômega 6 seria o quê? Seria um estresse que eles passariam. Que estresse poderia ser esse? Ataque dos inimigos, ou até mesmo estresse no próprio treinamento. Eles aumentam o treinamento, ou modificam o treinamento deles para eles se darem melhor com os inimigos futuros, né? Provavelmente com os bárbaros naquele tempo, que se chamava bárbaros, né? E esse ômega 6, digamos assim, seria esse estresse. Você precisa de um estresse, você precisa passar por situações desconfortáveis na sua vida para que você melhore, né? Você vai aprender algo que você não conhece, é um estresse, basicamente isso, né? Isso aí não vai te deixar muito, vai te tirar da zona de conforto, né? E basicamente seria isso, ok? O ômega 6 te tira te tira da zona de conforto, digamos assim. E o ômega 3 não, perdão, o ômega 3 tira da zona de conforto, e o ômega 6 ele tira, te coloca tira da zona de conforto, né? Perdão. O ômega 6 tira da zona de conforto, o ômega 3 ele coloca você na zona de conforto, digamos assim. Ok? Acho que vocês conseguiram compreender. Na dieta moderna, geralmente essa porção
proporção fica muito desequilibrada, né? Tipo 1:15 ou até 1:20, né? Cada porção de ômega 3, 15 são de ômega 6, né? É muita diferença, né? Isso que dá o problema. Então o ideal é tentar equilibrar mais, aumentando o consumo de ômega 3, peixes, sementes e linhaça, né? Só que é complicado pegar esses alimentos aqui, né, para a maioria das pessoas, evitando excesso de fontes muito ricas em ômega 6, né? Seria óleos vegetais e industriais. Ok? Vamos ver mais sobre isso. O que são óleos vegetais industriais, no caso, né? Imagine que você vai na cozinha, tem vários tipos de óleo para cozinhar, óleo de oliva, óleo de coco. A gente vai fazer um vídeo sobre essa questão dos óleos vegetais, tá? Porque é um assunto um pouco mais extenso também, envolve um pouquinho mais tudo, ok? Óleo de sol, óleo de soja, milho, canola, esses são todos óleos vegetais, ou seja, vêm de plantas, né? Sementes, frutos, grãos. Agora, o que muda é o processo que esses óleos passam, né? Vai chegar na mesa do consumidor, ou de você, né? Antes desses óleos, principalmente os baratos, o soja de milho, o canola de girassol, passa por um processo chamado refino industrial, né? Que inclui etapas químicas, artificiais, digamos assim, para extrair o óleo das sementes, tirar o cheiro, cor das impurezas e aumentar o tempo na prateleira. Exclui o uso de solventes químicos, como o hexano, ele não vai entrar em detalhes sobre isso, né? Para extrair o óleo, o aquecimento em altas temperaturas, né? Que geralmente não é muito bom. Okay? Tem uma discussão bastante grande na literatura quando é isso. Não só esse processo de aquecimento, mas os outros processos de aquecimento, por exemplo, né? A questão do micro-ondas, do forno, do fogão, por exemplo, você aquecer um alimento, tem grande diferença nessa parte da destruição de determinados nutrientes. Nós vamos fazer um vídeo sobre isso futuramente. O processo de desodorização, para tirar o cheiro forte. E a filtragem e emborcamento para deixar o óleo clarinho. Né? O processo que faz o óleo chamado de industrial, porque o processo é processado em fábrica para baratear e aumentar a durabilidade do produto. Isso acaba sendo complicado, né? Acaba dando uns problemas ali. Por que isso importa, né? Esse tipo de óleo, quando consumido em excesso, e quando aquecido para frituras, né? Fritura também não é muito legal você fritar os alimentos, né? Pode se oxidar, criando substâncias que fazem mal ao corpo. Inclusive, mais inflamação, estresse oxidativo, desgasta as células, né? E pode atrapalhar o equilíbrio dos ômegas. Né? Exemplo prático, o azeite de oliva extra virgem, prensado a frio, é mais natural e saudável. Já o óleo de soja refinado, que vem em garrafinhas baratas, você vê na casa de muita gente produtos industrializados. É um óleo vegetal industrializado e fino pesado. Né? E, obviamente, o mais saudável vai ser mais caro. Tem essa questão também, geralmente. Né? Então acaba sendo um problema. E eu sou defensor, assim, que não é tão fácil assim você ter digamos assim, uma dieta alimentar muito saudável assim, com um pouco. Você tem que realmente desembolsar bastante grana ali. E não é fácil, ainda mais para quem tem família. Pra quem tem família, você tem que pegar para 3 pessoas, ou até 4, né? O marido, a esposa, e os 2 filhos, ou um filho, e acaba sendo um custo bastante elevado nessa parte da nutrição. Eu acredito assim, sabe? Tem produtos baratos, produtos de qualidade saudáveis e baratos? Tem, né? Mas e ainda assim eu acredito que o valor é um pouquinho alto e você tem que se planejar financeiramente bastante para isso. Ok? Mas é um vídeo futuro isso aí também. Né? É um conjunto de sistemas. O que é sistemas, Marquito? Né? Sistema respiratório, sistema linfático, sistema reprodutor, sistema digestivo, todos os nossos sistemas que nós temos, que são formados por tecidos. Tecidos são formados por moléculas, né? Vou fazer um vídeo sobre isso também, tá? Por células. As células formam tecidos, tecidos formam sistemas, sistemas formam o organismo, que nós somos nós. Ok? E começa lá com o átomo. O átomo e o elétron, né? As menores partes, assim, da matéria, digamos assim. Outro papo isso daí, né? Essa é uma parte mais química. Ok? Mas não vamos focar muito sobre isso daqui, vamos focar mais aqui agora. Vamos lá. Trazem vários benefícios para o nosso organismo, para a gente, basicamente. As gorduras boas são aquelas que nós precisamos, ok? É complicado falar que algo é bom e ruim, né? Por exemplo, até um certo ponto isso pode ser bom, até um certo ponto isso pode ser ruim. Não só as gorduras, mas muitas coisas da nossa vida, né? Por exemplo, você pode dizer que muito dinheiro é bom. Muito dinheiro é bom? Realmente é bom. Eu não consigo pensar em uma situação que muito dinheiro com uma pessoa consiga ser uma situação ruim. Agora, por exemplo, se fazer muito exercício físico por dia, será que acaba sendo ruim? Olha, dependendo da situação, você pode deixar de fazer a coisa mais importante, você já bater, digamos assim, a meta diária de exercício por dia, né? Se você estudar muito, por exemplo, pode ser ruim estudar muito? Até pode, porque você pode perder tempo, dependendo da situação, se você não utiliza métodos de estudos muito bons ali, ou você pode se afastar da sua família, ou dos amigos, sei lá, ou coisas do tipo assim, e só ficar estudando igual um maluco, né? Mais ou menos igual eu faço, mas enfim.
enfim, dependendo da coisa, é difícil ó, que é algo bom e que é algo ruim, né? É bem complicado isso e é uma coisa mais subjetiva, digamos, da interpretação de cada pessoa, né? Ok? Então vamos lá. Continuar, senão a gente vai ficar até amanhã aqui. Elas ajudam a controlar a inflamação, nosso corpo se defendendo, né? E que gera uma série de processos no nosso corpo e pode dar problema se essa inflamação for crônica. Né? Vamos falar sobre isso depois, né? Inflamação é um papo bem longo aqui. E deixa eu tomar água aqui, porque já cansei de falar. Nossa. Pronto. Manter o coração saudável. Fortalece o cérebro, o sistema imunológico. E ainda colabora para a saúde da pele, dos cabelos até do humor. É, muito mais também, muito mais. Tá? Gorduras boas são tipo exercício físico. Se você fizer, vai melhorar em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas, mais principalmente da sua saúde. Mesma coisa, relações tóxicas, estresse, piora todas as coisas da sua saúde. Sono de má qualidade, principalmente desregulação do ciclo circadiano, que mais 80% dos brasileiros fazem, e muitas pessoas do mundo também, né? Mesma coisa, vai prejudicar seu corpo inteiro. Dificilmente você vai fazer algo para sua saúde, assim, que não vai prejudicar seu corpo inteiro. Se você comer fast food com muita frequência, vai gerar uma série de... Possivelmente vai ajudar você a tirar uma série de doenças, né? Dezenas e dezenas e dezenas dela. Né? Isso vai prejudicar todo o seu corpo. Então é complicado, né? O ser humano é extremamente forte, inteligente, só que ao mesmo tempo não. Engraçado, né? Muito engraçado isso. Né? Com toda a avanço que nós temos hoje vivemos uma desgraça no mundo, assim, em relação a essa questão de doença. Né? E a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia só quer lucrar em cima disso. Ninguém tá nem aí pra sua saúde, basicamente, quase. Né? Então tem que ficar atento com isso. Vamos ver sobre isso futuramente, o vídeo que eu vou fazer, ok? Essas gorduras são geralmente chamadas de insaturadas, gorduras insaturadas, né? E existem dois grupos principais, as monossaturadas e as poliinsaturadas. Gorduras insaturadas, como eu falei, dupla ligação de carbono. Ok? Dupla ligação de carbono. Gordura saturada não tem dupla ligação de carbono. Observa aqui. Não tem dupla ligação de carbono. Aqui é com oxigênio. Ok? E geralmente a gente vai falar sobre gorduras saturadas futuramente. Aqui no vídeo a gente vai falar brevemente sobre isso. Mas futuramente faremos um vídeo apenas sobre as gorduras, né? Tem que estudar um pouco mais sobre essa parte. Mas é isso, ok? Vamos agora falar sobre as gorduras monoinsaturadas, né? Os aliados do coração. As gorduras são encontradas em alimentos como azeite de oliva, abacate e algumas oleaginosas, né? Castanhas, nozes, amêndoas. Elas ajudam a reduzir o colesterol ruim, aumentar o colesterol bom, diminuir inflamações, melhorar a sensibilidade de insulina, né? Que funciona tipo é um hormônio produzido pelo pâncreas, que funciona como uma chave que abre as células para entrar a glicose da alimentação, né? Excepcionalmente dos carboidratos. Ok? Ajudando a controlar o açúcar no sangue, né? Isso aqui é monoinsaturado. Por que mono? Mono porque né? E, ou seja, uma ligação dupla de carbonos, ok? As gorduras poliinsaturadas, elas têm duas ligações duplas de carbonos, ou mais. Duas ligações duplas de carbonos ou mais. Ok? Por isso que são chamadas assim, monoinsaturadas e poliinsaturadas. Ok? As estrelas do equilíbrio, né? Aqui entra o ômega 3. No caso, as gorduras poliinsaturadas, que são muito boas, né? As gorduras monoinsaturadas também são muito boas, então consuma-as, né? Consuma. Principalmente o abacate. O abacate é um monstro, cara, pra alimentação. É muito bom essa fruta. Não tem nem o que falar. Mentira, tem muito assim. Futuramente eu vou fazer um vídeo sobre abacate. As gorduras poliinsaturadas. As estrelas do equilíbrio, né? Essas são as gorduras essenciais, porque o corpo não consegue produzir, né? Você precisa buscá-las na comida, na alimentação, né? Ou na suplementação. Dentro desse grupo temos ômega 3, já falamos bastante, mas vale reforçar que ele ajuda a baixar a inflamação, protege o cérebro, o coração e melhora o sistema imunológico, né? Falamos bastante do ômega 3 mais ou menos, né? Não falamos quase nada de ômega 3 aqui. O ômega 6 também é essencial, mas deve ser consumido com equilíbrio, porque em excesso pode causar inflamação. Os dois têm que viver em equilíbrio. Vamos ver sobre isso daqui a pouco. Tá? Mas tem que ter um equilíbrio de mais ômega 3 do que ômega 6. Realmente. Ou uma diferença mínima entre os dois. Okay? Mas a ingestão de ômega 3 deve ser considerável. Uma quantidade considerável. Vamos ver isso daqui futuramente. Tá? Porque é complicado consumir muito ômega 3, justamente por causa do problema dos alimentos. Né? Problema dos alimentos. Que na parte do ômega 3. Vamos ver sobre isso, vai. Aqui eu mostro a imagem, né? Por que as gorduras boas são tão importantes? Pensa no corpo como uma orquestra. Uma orquestra ali com vários músicos e com diversos instrumentos. As gorduras boas são os instrumentos que mantêm a harmonia. Fazem a melodia fluir, né? Evitando que o som fique desafinado.
né? Isso não tem muito a ver, né? Porque a melodia fluir até pode fluir, mas o som desafinado não tem muito a ver com isso. A melodia vai fluir mesmo com o som desafinado. Não faz muito sentido isso, né? Mesmo com o som desafinado. Aqui no corpo seria aquela inflamação crônica, doenças, cansaço, entre outros. Ou seja, as gorduras boas, a gente precisa delas. Ultimamente a gente precisa delas, que são aquelas que a gente viu, né? As gorduras monoinsaturadas e as poliinsaturadas, que são chamadas de gorduras insaturadas. Ok? Gorduras insaturadas são muito boas pra gente. Né? A gente tem, aí você tem essa divisão daí. As gorduras monoinsaturadas e as gorduras poliinsaturadas. As monoinsaturadas, essencial a gente consumir em bastante quantidade, né? Dependendo do alimento, né? E as poliinsaturadas, as estrelas do equilíbrio, como disse, né? Que são ômega 3 e ômega 6, sendo uma quantidade moderada dos dois. Vamos ver sobre isso, ok? Elas ajudam a manter as células saudáveis, regulam o ritmo cardíaco, fortalecem a memória, até participam da produção de hormônios que regulam o humor e sono, né? Além disso, ajudam na absorção de vitaminas lipossolúveis. Sem elas, o corpo não aproveita esses nutrientes essenciais. Serve como energia de energia para o corpo. Mantém a pele hidratada e saudável e muitas outras coisas. Fechando. Incluir boas gorduras na dieta e investimento para o seu corpo funcionar melhor hoje e no futuro. Né? Elas são base para uma vida mais equilibrada, cheia de energia, blá 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 blá. Fazer bem para a saúde. Você vai ver isso aqui. Né? A gente vai ver. Vamos lá. As gorduras monoinsaturadas que eu já falei, né? Mas vamos falar de novo aqui. Tem pelo menos uma ligação dupla entre os átomos de carbono em sua estrutura, as gorduras insaturadas, né? Isso faz elas serem líquidas em temperatura ambiente e mais flexíveis para o corpo usar. Isso vai ajudar bastante na parte do corpo, né? Mas a diferença entre elas está na quantidade de ligações duplas, né? A monoinsaturada, quer dizer, como eu falei para vocês, tem apenas uma ligação dupla na cadeia de carbono, como vocês viram ali. Faz com que elas sejam estáveis, mas ainda assim líquidas em temperatura ambiente. Alimentos ricos em gorduras monoinsaturadas, por exemplo, óleo de oliva, abacate, né? Eu já falei isso aqui. Né? As gorduras poliinsaturadas, duas ou mais ligações duplas na estrutura química do carbono, né? Por causa dessas ligações, elas são mais fluidas e frágeis, podem até oxidar com mais facilidade. Por isso, alguns óleos poliinsaturados devem ser guardados na geladeira. A gente vai ver sobre isso depois. Né? Vamos falar sobre gordura, né? Um pouquinho. As principais gorduras poliinsaturadas são ômega 3, ômega 6. O corpo não consegue produzir, né? Isso é encontrado em peixes de água fria, sementes, nozes, óleos de linhaça, etc. No organismo, as gorduras poliinsaturadas ajudam nessas coisas. Aqui. São engenheiros que mantêm tudo funcionando com qualidade e ainda consertam os pequenos problemas do corpo. Essencial para a gente consumir. Vamos ver sobre isso. Né? Mesmo as gorduras insaturadas, as monopólicas que são saudáveis, elas podem perder seu efeito benéfico se forem consumidas em excesso ou fontes de baixa qualidade. Isso é essencial também, né? Enfim, qualquer alimento que você vai consumir, independente da informação nutricional dele, você tem que ver a validade dele e outras coisas também. A modo de armazenamento, com o que você mistura também. Essa é outra coisa também pra gente falar futuramente nos vídeos. Falando aqui então, por isso, sempre que possível, né, prefiro consumir essas gorduras em alimentos integrais e naturais, né? Sempre aquele lema, né? Alimentos menos processados possíveis na dieta alimentar, né? Faz completo sentido isso. Vamos falar sobre isso também em um outro vídeo. Vamos lá dessa parte agora. Alimentos ricos de ômega 3, né? Essas são as gorduras boas que a gente quer priorizar e deve priorizar. Os peixes gordurosos, salmão, sardinha, anchova, cavala, são os melhores fontes nutricionais porque tem EPA e DHA. Tem essa questão do EPA e DHA, que a gente vai falar sobre isso na parte do ômega 3, né? O ômega 3 é dividido nessas três fontes ali, ok? E cada uma tem a sua função. Vamos ver isso aqui, ok? A linhaça, semente de linhaça moída, rica em ALA, um tipo de óleo que o corpo pode transformar parcialmente em EPA e DHA. O ALA não é muito indicado que você consuma assim, sabe? Porque a conversão dele pro EPA e o DHA, que é o que a gente realmente precisa, é muito pouca, muito ineficaz, sabe? Então é melhor você ingerir essas duas fontes aqui já de cara, ok? Vamos falar sobre isso. A chia também contém vegetal de ALA. As nozes, principalmente as nozes pecan e nozes comuns, tem ALA. Óleo de canola, contém ômega 3, mas também ômega 6, então cuidado com a quantidade. Óleo de linhaça, super recomendado em ALA. Algumas algas também são DHA e EPA, né? Ou seja, principalmente os peixes gordurosos. Né? Os peixes são os principais que você tem. Digamos assim, os peixes e as algas, assim.
Mas é complicado, porque em muito lugar acaba sendo caro, ou acaba sendo ineficaz o consumo, seja pela razão financeira, ou razão de tempo, etc. Né? Então, o que eu recomendaria para você, sinceramente, seria a suplementação. Né? Já que é o único jeito da gente é ter esses nutrientes para a nossa saúde, para o nosso corpo, né, para o nosso organismo, seria pela alimentação. E é complicado você ficar comendo peixe toda semana, né? Ainda mais tendo um dia, por dia você tem que ter uma quantidade mínima ali de o EPA e o DHA, sabe? Tem que ficar atento com isso também. E acaba sendo complicado, né? Por isso que eu recomendaria a suplementação. E futuramente vamos falar aqui no vídeo ainda sobre isso, ok? Alimentos ricos em ômega 6, devemos consumir mais com equilíbrio. O óleo de soja, muito comum em alimentos processados. O óleo de milho, também bastante usado em alimentos industrializados e frituras. O óleo de girassol, mais popular na cozinha e industrializados. Industrialização. Né? Óleo de algodão, oleaginosas, amendoim, castanha de caju, sementes de girassol, contém ômega 6 em quantidades variadas. Né? Carnes de animais alimentados com a ração, geralmente ômega 6. Produtos processados e fast foods, frequentemente preparados com óleo ricos em ômega 6. Né? Não tô falando pra você. Depende do alimento, né, cara? Depende do alimento. Mas são as fontes mais saudáveis do ômega 6. Tá? Eu vou deixar alguns conteúdos também pra vocês verem na descrição sobre isso, ok? Essa questão de alimentos ômega 6, ômega 3, pra vocês verem um pouco mais disso. Mas aqui é um resuminho, né? O óleo de soja, principalmente. Né? O óleo de soja já é o suficiente, eu acredito. Ok? Mas como falei, moderação, né? Tudo tem que ser com moderação, a maioria das coisas. Aqui os tipos de ômega 3, né, cara? Muito importante aqui. Vamos lá. O ALA, ácido alfa-linolênico. Não interessa saber isso aqui, gente. Não interessa saber isso aqui. Isso aqui não vai mudar muita coisa da sua vida. O que você interessa saber, como falei, é sair desse vídeo com a consciência de que você precisa consumir isso. De fazer isso. O possível para consumir, ok? Peraí. Vamos lá, então. Esse é o parente vegetariano da família do ômega 3. Essa parente tinha alimentos de origem vegetal. Linhaças, chia, nozes, sementes de cânhamo e alguns óleos vegetais, né? O lema que o nosso corpo precisa transformar o ALA em EPA para usar plenamente, né? Como falei para vocês antes. Mas essa conversão é meio lenta e ineficiente, né? Só uma pequena parte vira EPA e DH. Então não é muito viável, digamos assim, o ALA, né? Por isso mesmo sendo importante, o ALA sozinho não dá conta do recado para algumas funções específicas, ok? E o EPA e o DH, né? DH, eles são mais essenciais nessa parte, vamos ver. Esse é o guerreiro dos ômegas, né? Ele lutou principalmente combatendo a inflamação e ajudando o sistema imunológico a ficar na linha. Você vai encontrar o EPA em peixe de água fria, como salmão, sardinha, arranque e anchova, como eu falei pra você. Mas não é muito viável na dieta, muito presente na dieta do brasileiro isso daí. Já na dieta mediterrânea, como eu falei pra vocês no início do vídeo, acaba sendo outra coisa, né? Acaba sendo outra coisa. A dieta mediterrânea, ela tem grande respaldo científico aí de diversos benefícios, ok? É muito bom proteger o coração dos editores inflamatórios e ajudar a manter as artérias limpas, né? E muito mais, vocês vão ver isso aqui. O DH, agora o ácido docosahexaenoico, né? Complicado falar isso aqui. Mas enfim, é uma estrutura química, que ele chama assim, ok? E você vê que é a sigla do inglês, né? A sigla do inglês. Por isso que tá ao contrário aqui, ok? Mas não interessa. Só você saber que ele é importante, você já vai sair daqui muito bem. O DH é o cérebro da família, né? Ele é fundamental para o desenvolvimento e funcionamento do cérebro. Olha o sistema nervoso, né? É encontrado em altas quantidades também nos peixes da água fria e em algas, né? E o DH também ajuda a manter a memória afiada, o foco, o humor, e até a saúde visual, né? É bem interessante isso, né? Talvez seja por isso que eu desenvolvi miopia, talvez. Um dos fatores, né? Com certeza. Por que essa diferença importa, né? Porque o ômega 3 que vem dos vegetais não é tão potente e eficiente, como falei literalmente para vocês. Ok? E por isso consumir o EPA e o HDA, DH, né? Via peixes ou suplementos, é tão valorizado para quem busca melhor a saúde. A saúde em geral, né? Vai funcionar basicamente todos os sistemas do corpo. As gorduras e o cérebro. Vamos ver isso aqui, né? O cérebro é um órgão incrível, né? Responsável por tudo que nós pensamos, sentimos e fazemos. Para funcionar bem, ele precisa de uma estrutura especial, e boa parte da estrutura é feita de gordura. Boa parte do nosso cérebro é feita de gordura, ou seja, né? Isso mesmo. 60% do cérebro é feito de gordura. 60% do cérebro. Desses 40%, e o ômega 3 representa 40% dessas gorduras. Olha que bizarro, né? Bastante coisa, muita coisa.
O ômega 3 é uma gordura boa, né? Funciona como uma cola que mantém as células cerebrais unidas, né? Ajudando as mensagens a viajarem mais rápido e com eficiência, né? É como uma estrada bem afastada, bem construída, né? Digamos assim, né? Se você não tem ômega 3, digamos que você não teria uma estrada tão boa assim, e o movimento ali da, das suas células não ficaria muito interessante, né? E na questão da corrente sanguínea também, do fluxo sanguíneo, né? Tem essa questão também. Ok? Se essa gordura especial, as conexões do cérebro ficam lentas. Sem essa gordura especial, né? As conexões do cérebro ficam lentas e até podem enfraquecer, prejudicando nossa memória, atenção e até o humor. Além disso, o ômega 3 é essencial para a proteção do cérebro, porque ajuda a manter a barreira hematoencefálica, olha aqui, ó, uma cerca protetora, digamos assim, que impede que substâncias perigosas do sangue entrem no cérebro, né? Ou seja, ele protege o cérebro de substâncias perigosas, muito interessante. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui. Estamos aqui com a barreira hematoencefálica, né? O peritrócito, o sangue, vesícula extracelular, astrócito, essa parte aqui, mais de neurociência, né? A parte de neurociência, neurofisiologia, né? Bem interessante essa parte aqui. Tem algumas imagens aqui no Google, né, que fala sobre isso. Eu peguei aqui. Tem até um vídeo aqui de 6 minutinhos, só que em inglês, né? A maioria do conteúdo é em inglês, tem que aprender inglês, cara. Sinceramente. Precisa aprender inglês, todo mundo precisa aprender inglês. Somente por essa. Blood Brain Barrier Physiology. Tem um artigo científico sobre isso aqui. Enfim, deixa pra lá. Vamos voltar pra lá. Enfim. Se falta ômega 3, essa barreira fica mais frouxa, deixando entrar alimentos que podem causar inflamação e danos, prejudicando o funcionamento do cérebro, né? É com digamos assim, um porteiro que decide quem entra e não entra na festa. Se não tiver o porteiro, entra um monte de gente. E pode entrar gente ruim na festa. Né? E não é muito legal isso. Por isso, consumir gorduras boas como ômega 3 é essencial. O que o DHA? DHA agora. Né? Ácido glucosa hexaenoico, né? Tipo específico de ômega 3, uma gordura poliinsaturada. Ele é diferente do EPA, né? Porque o DHA tem 22 carbonos e 6 ligações duplas na sua cadeia. Né? Se não me engano, a outra é 20. Não lembro agora os carbonos e as ligações do outro, né? Do DHA. Né? Mas você viu que tem 6 ligações duplas. Né? Muitas ligações ali de carbono. Né? Isso dá ele uma estrutura super flexível, como se fosse um fio de borracha mole que se dobra fácil. Interessante, né? As membranas das nossas células não podem ser duras. Uma estrutura das células ali. As células são responsáveis por basicamente tudo, né? Por exemplo, tem mitocôndria lá dentro, tem um monte de coisa ali, membrana plasmática, etc. Né? Bem interessante essa parte aqui, mas parte mais técnica, né, da fisiologia humana, a gente vai ver depois. Senão o transporte de nutrientes, a comunicação entre as células e até o disparo de neurônios ficam prejudicados. Ou seja, as membranas das células não podem ser duras. Né? O DHA pode ser molinho da fluidez das membranas celulares, especialmente dos neurônios e das células da retina. Né? Fluidez das membranas celulares, especialmente dos neurônios e das células da retina. Deixando elas mais flexíveis, mais fáceis de ser usadas, digamos assim, mais fortes até, podemos dizer. Okay? É como se fosse o óleo que mantém uma porta giratória funcionando sem travar. Né? Isso faz sentido. Né? No feto, porque tem a questão do feto, né, da gestação, muito importante também nessa parte. Ok? Mas vale a pena, como vocês viram ali, protege a barreira hematoencefálica. No feto, né? Durante a gestação, no terceiro trimestre e nos primeiros anos de vida, o cérebro e os olhos do bebê estão em pleno crescimento e formação. Dessa fase é uma enorme corrida para construir conexões neurais, sinapses e estruturas visuais. O DHA é um dos principais tijolos gordurosos usados para isso, né? O DHA. No cérebro humano, cerca de 30% das gorduras dos neurônios são DHA. Né? Olha isso. Na retina, o DHA também é crucial para a formação dos fotoreceptores, as células que captam a luz, né? Jogam lá no núcleo supraclasmático, que ativa a glândula pineal, etc. Né? Tem uma série de coisas ali bem interessantes essa parte. E de onde vem o DHA? Como eu falei, os peixes. O humano consegue converter o ALA, né? Mas é muito baixo, né? Menos 5%, às vezes só 1%. É muito baixo. Por isso, grávidas veganas vegetarianas podem ficar em déficit, a não ser que use o suplemento de DHA derivado de algas, né? Que é 100% vegetal. Então, é suplementação, galera. Eu diria assim. Eu vou indicar algumas marcas depois para vocês verem um pouquinho dessa parte também. Não quero baixar esse negócio, cara. Que isso? Tá doido. Ok? Porque a ciência mostra, vários estudos apontam que suplementação de DHA na gestação está associada a melhor desenvolvimento cognitivo e visual do bebê. A falta de DHA pode aumentar o risco de parto prematuro e comprometer o desenvolvimento do sistema nervoso. Há até pesquisas que sugerem que DHA insuficiente pode reduzir o fluxo de aprendizagem e até transtornos de atenção. Né?
TDAH, autismo, por exemplo. A retina é riquíssima em DH. Mais de 30% da retina é feita desse ácido graxo, né? Ele é essencial para o funcionamento dos fotoreceptores, das células, né? Que sentem a luz, né? Como falei. Enfim, a gente vai entrar em detalhes depois, provavelmente. Né? Acontece falta de H, né? Lembrando, as células ficam menos flexíveis e menos eficientes. Isso pode gerar baixo acuidade visual, a pessoa não enxerga tão nítido. Em bebês, a falta de água pode atuar o desenvolvimento, né? Já falei isso aí. Estudo mostra que mães com baixo consumo de H na gravidez e na alimentação têm filhos com pior desempenho em testes visuais e cognitivos. Enfim, é necessário você consumir essa coisa, né? Principalmente para quem está grávida. Desenvolvimento cerebral e memória. Né? O DH ajuda a montar e manter as conexões entre os neurônios. Quanto mais DH, melhor a comunicação. Né? Os bebês é essencial, como já disse, a saúde visual. A redução da inflamação também. É uma ardura anti-inflamatória. Ajuda o corpo a controlar inflamações crônicas que estão ligadas a doenças como artrite, diabetes e problemas cardiovasculares. Funciona como um policial interno, garantindo que pequenas inflamações não saiam do controle. Inflamação de coisas para vocês é importante, né? Mas tem que ser feito com moderação. Né? É igual um treinamento, você vai treinar, você não fica treinando um monte de horas seguidas e fazendo treinos extremamente pesados, né, acima da sua capacidade. Isso vai te fazer mal. Né? Proteção cardiovascular. Estudos mostram que o DH ajuda a regular os batimentos cardíacos e reduzir triglicerídeos, as células de gordura, né, no sangue. Ou seja, protege o coração e os vasos sanguíneos. Né? Apoio ao humor e saúde mental, ajudando neurotransmissores como serotonina e dopamina, que regulam o humor. Estudos apontam que níveis baixos de DH estão associados a maior risco de depressão e ansiedade. Muita coisa, gente, muita coisa. Dizendo aqui é necessário. Acabou, né? Tem a parte também do EPA, né? Eu não coloquei aqui do EPA. Vou colocar o EPA também aqui. Ok. Bom, galera, vamos continuar então aqui. Nessa parte aqui, né? Vocês viram essa cenário novo que mudou aqui? Ficou bem interessante, né? O que vocês acham? Comentem aí nos comentários. Vamos continuar então aqui a parte das doses de ômega 3, né? Algumas coisas que eu adicionei no material que não tinha antes. Ok? Vamos lá. Né? O EPA, né? Eu falei do DH aqui, né? Dos benefícios do DH. Dá tudo esse BO aqui. Né? E o EPA, ele é mais indicado para a questão de transtornos mentais e saúde mental em si, sabe? Né? E o DH, ele também é indicado para isso, só que também ele atua em outros sistemas do corpo, como por exemplo o sistema como é? Cardíaco, né? Sistema cardíaco, por exemplo. E os outros também. Né? Sistema digestivo também, vai ajudar muitas outras coisas ali no nosso corpo, sistema imunológico, etc. Okay? Enfim, é essencial consumir ômega 3 para qualquer pessoa, exceto bebês assim, de um ano para menos, que deve evitar, assim, geralmente, determinados alimentos, né? Tem uma alimentação bem mais restritiva, né? Mas depois disso, que vai crescendo um pouquinho mais, com bastante inteligência e talvez e possivelmente um acompanhamento médico, um nutricionista, é necessário esse consumo dessa gordura, né? Para todo mundo. Ok? Vamos lá, as doses. Valores aproximados baseados em estudos de nutrição, sociedades de saúde, né? Tá cortando ali o coisa. Deixa eu ver aqui, ó. Agora sim, tá bom. Vou deixar assim. Ok, melhorou. Aqui, ó. Agora pegou bem no embaixo. Estava olhando aqui, ó, a tela para não dar BO, né? Enfim, valores aproximados, né? De estudos, nutrição e sociedades de saúde. Exemplo, American Heart Association. Autoridade Europeia de Segurança Alimentar também, a EFSA. Enfim, as referências não estão na descrição, né? Você pode buscar depois, é bastante coisa. Ok? Bebês, né? 100 a 150 miligramas. 0 a 12 meses. EPA normalmente não é obrigatório nessa idade. O ideal seria ali, por exemplo, tem para crianças, tem as doses de ômega 3. A gente vai ver isso aqui, vamos ver. Depois a gente fala sobre isso. Vai. Crianças de 1 a 3 anos, 150 a 250 miligramas, é bem pouco, né? Crianças de 4 a 8 anos, 150, 400, e assim vai aumentando. Adultos de 500 a 2.000, né? Os adultos, ele depende também, galera. Depende da coisa, do tamanho da pessoa. Se a pessoa for forte, grande, por exemplo, o Pedro Calabresa, o Renato Cariani, por exemplo, o Júlio Balestrin, eles vão precisar de doses maiores de ômega 3, sabe? Dessa gordura, do EPA e do DHA.
O Pedro disse que toma 5 gramas, cara. 5 gramas, isso dá 8 a 10 cápsulas. É coisa pra caramba, velho. É muita coisa, mano. Sinceramente, é muita coisa. Ele falou isso, né? Ele falou isso. E eu não. Eu posso mostrar aqui depois. Mas, enfim. O material dele ele colocou isso também. É bastante coisa que ele toma, né? Porque ele é um gigante também, né? O cara é 1,80 m e pouco, né? E ele treina bastante também, enfim. Tem essa questão, né? Mas assim tá bom. Sinceramente, assim, tá bom. Daria 2 a 3 cápsulas por dia. Sim, eu tomo 2, né? É o suficiente. Eu sou baixinho ainda, fraquinho, baixinho. Tem essa questão. Observação. Doses maiores, né, podem ser usadas em tratamento de inflamação, triglicerídeos altos, que são gorduras no sangue. A gente vai ver sobre isso aqui na parte do livro da Maíra Soliani, né? Se você não acompanhou, acompanha aqui o canal e veja os vídeos do livro A Ciência do Desconforto, da Maíra Soliani. Né? E déficit grave, né? Déficit grave. Né? Déficit grave seria quando você você não tem quantidades suficientes por um bom tempo. Durante anos, por exemplo, você não consumiu ômega 3. Como eu fiz? Eu não sabia disso, cara. Eu não sabia disso, que a gente precisava disso. Se eu soubesse desde a infância, eu insistiria pra minha mãe me dar ômega 3, mas... Enfim, educação, né, cara? Educação muda tudo. Estudos, né, como o Wesley diz. Tratamento de inflamação, geralmente é uma doença mais grave, a pessoa tá com uma doença grave ou um problema assim, sabe? Ômega 3 ajuda, com certeza. Né? Igual exercício físico. Exercício físico é uma puta de uma medicina do caralho de graça que você pode fazer em qualquer lugar. Basicamente, né? Não precisa ser necessariamente na academia. E ajuda contra praticamente qualquer doença. Né? Saúde mental, ajuda em tudo. Ajuda em tudo. Né? E o ômega 3 seria mais ou menos isso, ok? Mas sempre sob supervisão profissional, né? O Pedro faz isso com certeza, né? Aqui uma imagem de uma criança, né? Tem umas cápsulas que são mastigáveis. Aqui, ó. Como crianças podem meter 100 cápsulas, né? Tem, para os pequenos que não podem engolir, cápsulas dá para repor com alimentos, peixes gordurosos, os ovos enriquecidos com ômega 3, né? Mas o problema é o peixe, cara. Foca no peixe. O peixe é o que mais tem. Linhacha e chia, nozes. Crianças pequenas não devem receber cápsulas normais, porque podem engasgar. Mas existem óleos de peixes líquidos ou cápsulas gelatinosas mastigáveis, né? Tem isso também, ok? Aí quando a criança for crescendo, eu acredito assim que você pode dar assim, né? Um adolescente, né? 9, 18 anos, ou até uma criança um pouquinho maior, assim, de 6 anos, mais ou menos assim. Aí você pode dar cápsulas assim, a cápsula, né? Dependendo da situação, né? Porque ela com certeza vai conseguir engolir, sem muitos problemas, né? Enfim, se até adulto tem problema com isso, imagine criança. Mas também, tem essa questão, né? Mas sempre busca um nutricionista, um médico, pra ver essa questão melhor, né? Okay? Muitas coisas que eu fiz na minha saúde, eu não busquei ninguém. A única coisa que eu busquei foi a internet. E deu super certo, né? Hoje eu sou uma pessoa 1000 vezes melhor do que eu sou antigamente. Justamente por causa dos conteúdos da internet, muito fodas, né? Igual do Pedro Calabres, por exemplo. Né? Eu não tenho muito medo dessas coisas, não, sinceramente. Né? A não ser que você tenha uma condição de saúde grave, aí é melhor você buscar mesmo ajuda. Né? É melhor você buscar mesmo ajuda. Mas se você for uma pessoa normal, assim, sem problema nenhum, assim, você pode fazer muita coisa. Assim, sabe? Comer determinados alimentos, estudar, cara, sempre estudar, né? Sempre estudar para ver e ver quem você está acompanhando, né? Por exemplo, eu já parei de acompanhar muitos tutores da internet, famosos, porque eles falaram muita abobrinha, né? E não é muita pouca abobrinha, né? É complicado na ciência, porque você até pode discordar de uma pessoa sobre determinado assunto. Só que na ciência, não é muito legal fazer isso. Por que não é legal? Porque as coisas são fatos, existem fatos. A Terra não é plana. Por exemplo, não há discussão contra isso. Não há discussão contra isso. Uma pessoa tentar defender isso, ela é uma jumenta, cara. Sabe? E mesmo vale para os outros assuntos, cara. Os outros assuntos. Se uma pessoa, por exemplo, falar que leite inflama, né? Eu vi muito isso. Tem até leite causa câncer, né? Não possível correlação com câncer. Nada a ver, cara. Nada a ver. Alguns autores falaram isso, né? Já vi. Aí não faz o menor sentido isso, cara. Não faz o menor sentido, não. Baseado em conhecimento científico, sabe? Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Eu deixei de acompanhar na hora uma pessoa dessa e... Sinceramente. Pelo amor de Deus. Não dá, não. Mas enfim, vamos continuar aqui, então. Aqui. Vamos continuar com o conteúdo, então, galera. A quantidade de peixe para criança, né? A dose vai depender da criança e do tipo de peixe, né? 50 a 70 gramas de peixe cozido, por refeição. 2 vezes na semana, né? Crianças de 4 anos, 100 a 100 gramas de peixe cozido, 3 vezes na semana. Né? Adolescentes, 100 a 150 gramas de peixe cozido 3 vezes na semana. Né?
E proteções, informações importantes, né? Peixes gordurosos tem mais ômega 3, então a quantidade acima já cobre boa parte, né? Peixes magros, né? Tem menos ômega 3, então seria necessário comer mais vezes, ou complementar com ovos e sementes enriquecidas, né? E crianças pequenas não devem consumir peixe cru ou mal cozido, não sushi, por exemplo. Por isso que bactérias parasitas, né? Ok? Enfim, é bem delicado essa parte das crianças, né? Principalmente abaixo de 6 anos, que é mais complicado, né? Você tem que fazer o alimento ficar bem mastigadinho para ela conseguir ingerir e ter os benefícios, né? E o peixe tem muito mais benefícios do que o ômega 3, né? Ele tem proteínas e tem muitas coisas boas também ali, que futuramente a gente vai fazer um vídeo só sobre, uma playlist só sobre alimentos, assim, falando sobre alimentos, né? Isso é um prático, né? Para uma semana, segunda 70 de salmão, né? Que esse X aqui, cara? X aqui. Quinta 70 gramas de sardinha, sábado omelete com ovo enriquecido, mais um colher de chá moído, né? Umas 2, 3, 4 vezes a semana assim, né? Já é o suficiente. Já entrega quase toda a dose diária de ômega 3, né? Sem precisar de cápsulas, ainda ajuda a introdução de hábitos saudáveis, né? O ideal seria que fosse todo dia, cara. Sinceramente, todo dia, porque a gente precisa disso, né? Então, o ideal seria que fosse todo dia, mas faz o que for possível aí, né? Peixe é caro pra caramba, né? Como o corpo reage a déficits na infância, né? Quando a criança não recebe nutrientes essenciais, o corpo tenta compensar, né? Mas com limites. O cérebro cresce rápido nos primeiros anos e precisa de TH, ferro, proteínas e vitaminas do complexo B. Extremamente delicada essa questão da desnutrição infantil, cara, porque é muito, muito grave isso, né? Porque a criança não tem culpa, né? Basicamente, de ela não ingerir essas coisas, ela não sabe disso, né? Não tem a mínima consciência disso. Se os pais não ajudarem, cara, ela vai crescer, se tornar adulta e não vai saber disso, sabe? Então tem essa questão, você tem que ensinar isso para as crianças. A educação alimentar, o básico do básico, o básico do básico. Se faltar DH, o corpo tenta usar ácidos graxos, mas não substitui totalmente a função do DH. Consequência pode haver déficit de memória e aprendizado, né? Atenção, que nem sempre é totalmente recuperável depois. É, complicado. Sistema imunológico, deficiência de zinco, vitamina A, ferro, vitamina D, deixa o corpo mais vulnerável a infecções. O corpo aumenta a produção de algumas células de defesa, mas sem eficiência máxima, então a criança fica mais suscetível a doenças, né? As células de defesa não funcionam tão bem, mesmo quando adulta. Metabolismo e crescimento. Carência de proteína, magnésio ou cálcio faz o corpo priorizar órgãos vitais em vez de músculos e ossos. Resultado, o crescimento físico mais lento e ossos menos fortes. Pode interferir na vida da criança, né? A tentativa de compensação do corpo. O corpo armazena o que consegue, né? Mas só isso funciona até certo ponto, né? Depois, recuperar totalmente os déficits neurológicos de crescimento é mais difícil. Embora a suplementação e dieta equilibrada ainda melhore a saúde, né? É complicado essa parte, cara. É complicado essa parte. Então, eduque seus filhos desde criança. Se você tem filhos, se você não tem filho, eduque. Ajude as pessoas, o que você conseguir. Essa parte que é extremamente importante, cara. Extremamente importante isso. Eu gostaria de ter sabido isso mais cedo. Sabido isso mais cedo. Essa foi boa. Eu gostaria de saber isso mais cedo, né? Infelizmente, foi meio tarde. Enfim, tem essa questão, né? E muitos pais também não ajudam nada na criação dos filhos, né? Porque dormem tarde, por exemplo. Dormir tarde é a pior coisa que você faz para uma criança. Pior coisa, né? Dormir tarde e a nutrição, né? São os principais pilares da saúde. Depois vem a questão da saúde mental, a questão da atividade física também, super importante, né? As 4 andam juntas, né? 4 andam praticamente juntas. Igual você tá vendo aqui, ó. Aqui embaixo ela tem o treino, ali no canto, aqui no canto, deixa eu ver aqui. Aqui no canto tem a nutrição, aqui tem o sono, e aqui tem a neurociência, né? A neurociência, saúde mental, inteligência, esse tipo de coisa, né? Estudos bem interessantes essa parte. São os 4 pilares que tem que andar de mão dadas, né? Não pode faltar um deles, se faltar em um dia já era. Fudeu. Principalmente o sono. Pela Calabresa, muitos nutricionistas, né, recomendam comprar de marcas reconhecidas em sites oficiais. Sites oficiais, né? Pode comprar pelo marketplace, né? Pode dar BO, mas também pode dar certo, né? Tem essa questão. É um mini risco que você pode correr ali, né? É igual você baixar livros e cursos, sei lá, qualquer coisa de sites não, digamos, não conhecidos, não confiáveis, assim, né? Às vezes pode dar BO, mas pode dar certo, né? Eu já fiz muito isso, eu arrisco bastante de baixar esses aplicativos assim, porque, cara, vale bastante a pena correr o risco. Em minha opinião, vale bastante a pena correr o risco. Enfim, mas vamos falar aqui, né? Com o Pedro Calabres,
Porque o Pedro Calabrese e muitos médicos e nutricionistas sérios recomendam comprar de marcas reconhecidas em sites oficiais, né? E não de marketplace, né? Tem a questão do marketplace também, porque tem muito problema no marketplace às vezes, né? Às vezes você compra o produto e não é o produto, às vezes o produto é falso, né? Pode acontecer isso, mas também pode não acontecer, ok? Porque no Brasil, em muitos países, os suplementos não têm o mesmo nível de fiscalização que remédios. Ou seja, a Anvisa até registra, mas não faz testes lote por lote. Isso acontece muito porque cápsulas contêm menos EPA e DH do que conta na embalagem nutricional. Cápsulas conterem óleo oxidado, rancificado com cheiro de peixe podre, o que é prejudicial em vez de benéfico. Né? Cápsulas virem adulteradas com óleo barato. Né? Suplementos importados de qualidade duvidosa, serem vendidos em marketplace, né? Amazon, Mercado Livre, Shopee. Tem essa questão, tomar cuidado com isso. No site oficial você vai pagar mais caro, provavelmente. Principalmente vai pagar mais caro. Mas a qualidade vale. A qualidade vale bastante a pena para a sua saúde. Ok? Se for ver ali no coisa, no marketplace, tem muitas avaliações boas, a maioria dos suplementos ali. Muitas avaliações boas, né? Só que às vezes não são confiáveis as avaliações, né? É igual a pessoa, ela coloca 5 estrelas, por exemplo, ela coloca 5 estrelas porque o produto chegou na casa dela. Faz o menor sentido isso. Eu colocar 5 estrelas por causa disso, né? Mas enfim, é outro papo, vamos continuar futuramente sobre isso daqui. Ó. Mas é avaliações altas, né? Que eu falei agora pra você. Chegou rápido, não veio com cheiro forte. Isso é o básico. Preço bom. Né? Realmente preço bom. O marketplace tem um preço um pouquinho menor, né? Um pouquinho menor do que os outros. Pelo que eu vi, assim. Não me deu dor de estômago, etc, etc, etc. Só que ninguém ali mediu no laboratório se o óleo realmente tem a qualidade do EPA e DH que o rótulo promete. Nem se está oxidado. E como eu falei, compra de marca confiável. E vê se tem o coisa, preferência o selo. O selo IFOS e o selo MEG 3. Né? A gente vai ver sobre isso ainda no vídeo. Ok? A que eu comprei da Vita fora tem um selo IFOS, né? Igual do site da Vita. Okay? Então, a nota 4.7 não garante nada sobre a eficácia real. É como você avaliar um vinho só pela garrafa bonita e não pelo sabor. Então, tomar cuidado com essas avaliações das pessoas, né? Tomar cuidado. Eu já, por exemplo, comprei muito livro na Amazon e 5 de avaliação, 5, 4.7 de avaliação. O livro é uma merda. Um lixo de livro, sinceramente. O conteúdo deu pra porcaria, cara, sinceramente. Toma cuidado com isso. Faz diferença comprar em site oficial da marca? Sim, porque você minimiza o risco de falsificação e garante lote. Armazenado de forma correta. Suplemento de óleo é muito sensível à luz, calor e tempo. Suplemento mal armazenado oxida rápido. Vamos ver sobre isso aqui, ó. Preço baixo é ruim? Nem sempre, mas quando o valor é bem baixo acima da média, provavelmente é porque colocaram pouco EPA e DH. Toma cuidado com isso. Não fizeram processo de purificação. Ou é falsificado mesmo. Né? É que vamos falar dos selos agora. O selo IFOS, né? International Fish Oil Standards. Padrão internacional de óleo de peixe. Okay? É uma certificação internacional que atesta a qualidade dos suplementos ômega 3. É concedida após rigorosos testes independentes que avaliam. Né? Certificação internacional, ou seja, do mundo inteiro, que atesta a qualidade do suplemento ômega 3. Ele vê a qualidade do suplemento. Né? As cápsulas, né? Ele é concedido após rigorosos testes independentes que avaliam a pureza, a ausência de contaminantes, né? De metais pesados, né? Porque os peixes ali no mar sofrem essa questão. Né? Concentração, níveis adequados de EPA e DH por cápsula. Oxidação, baixos níveis a índices de acidez e peróxidos, garantindo o frescor. E segurança, conforme a conformidade internacionais de qualidade. Certifications by NutraSource. Okay? Aqui tá um azulzinho para você clicar no link. Né? Enfim. Com a meta de likes, depois se você bater a meta de likes, eu libero esse PDF para vocês. Ok? Porque o selo IFA é importante, né? A presença do selo IFA indica que o produto passou por avaliação rigorosas e independentes, oferecendo maior transparência e confiança no consumidor, especialmente relevante em um mercado onde a qualidade pode variar. Ou seja, prefira produtos que tenham certificação MEG, MEG 3 ou IFOS. A gente viu isso aqui já. O que é o selo MEG 3? Né? O selo MEG 3 é uma certificação de qualidades atribuída aos suplementos ômega 3 que atendam a critérios rigorosos de pureza, segurança e eficácia. Essa certificação é concedida pela DMS Nutritional Products, líder global em ciência nutricional. Para que o suplemento de ômega 3 receba o selo MEG 3, ele deve passar por uma série de testes. A pureza, a concentração, né? A segurança. Né? Aqui no site Pura Vida, aqui é a fonte, né? Coloquei aqui. IFOS MEG 3, de um jeito simples, né? Para você ver como é
a diferença dos dois. O IFOS, imagina assim, o fiscal externo, ele pega o produto pronto, a cápsula de ômega 3 que você comprou, e faz teste para ver se está tudo certo, né? Ausência de oxidação, etc. É um selo independente, ou seja, alguém de fora garante que o produto final está realmente dentro do padrão. A analogia é como se fosse a fiscalização da vigilância sanitária chegando ao produto pronto antes de vender, né? Igual aquele do Procon, né? Igual aquele vídeo lá do Procon do Celso Muçulmano, acho que é o Celso Muçulmano, que chama assim, na Record, que ele fica olhando as coisas, né? Enfim, ou seja, o IFOS, ele fiscaliza o produto depois de feito já. Então, eu acho melhor assim, depois de feito, né? O Omega 3, a fábrica garante, né? Ele verifica o ingrediente principal, o óleo de peixe, antes de virar cápsula, feito por um fornecedor de confiança. Garante que o óleo é puro, tem EPA e DH, certo? E não vai oxidar, mas a marca precisa confiar nesse óleo quando faz a cápsula, né? Analogia, como se fosse a fábrica testasse a matéria-prima antes de produzir, mas não necessariamente o produto final, né? Eu prefiro o produto final mesmo, assim, o selo IFOS, né? Que garante o produto final. Mas enfim, os dois são válidos. Resumindo aqui, um resumo bem simples. Outros selos importantes, né? Além do IFOS e Omega 3, existem outros selos, né? O GOED, Global Organization for EPA and DHA, Omega 3S, né? Garante que o óleo de peixe atende a padrões globais de pureza. Friend of the Sea, amigo do mar, foca mais na sustentabilidade e pesca responsável, mas também considera a qualidade do óleo. USP, a USP, United States Pharmacopeia, certifica que o suplemento cumpre padrões de concentração, pureza e segurança. NSF, Certified for Sport, né? Indica que o suplemento é testado contra contaminantes e substâncias proibidas, né? Enfim, outros selos. Mas os dois principais são aqueles que eu falei. É muita coisa a falar, né? Ao invés de óleo muito processados e refogados em altas temperaturas. Isso ajuda a garantir que o benefício seja real e não se transforme numa cilada. A estrutura química tem várias dobrinhas, né? As chamadas ligações duplas, né? Dos carbonos. Né? Você não precisa saber disso. Essas ligações são pontos fracos, né? Porque o oxigênio do ar, se ele entra ali, fudeu tudo. Consegue se ligar a elas facilmente. Quando isso acontece, forma o óleo rançoso, né? Aquele cheiro forte, né? De peixe podre. Aí você pode descartar, porque não vale a pena. Além de perder o efeito benéfico, as substâncias geram radicais livres, moléculas instáveis que atacam nossas células, ou seja, ele vai atacar seu corpo, né? Então, não é legal você consumir esse tipo de produto assim. Quando ele oxida, perde o efeito e pode até virar algo ruim. Guarda no armário fechado, sem luz. Evita deixar perto do fogão de lugares quentes. Sempre fechar bem o frasco antes de abrir, né? Tenha em mente isso daí, ok? E vai ajudar bastante na hora de você cuidar do suplemento, né? O meu, ele tá direitinho assim, tranquilo, né? Sem cheiro, ok? Vamos falar da vitamina E agora. A vitamina E é um antioxidante natural. Isso significa que ela se sacrifica para proteger o ômega 3. Ela doa elétrons por radicais livres antes que eles ataquem o ômega 3, né? Essa questão é mais questão química, tá? Mas tem questão dos elétrons são negativos, né? Mas a gente vai ver sobre isso futuramente, né? É uma questão mais de bioquímica. Okay? Você não precisa saber também. Só entenda isso. Só entenda a ideia principal da vitamina E, que ela é um antioxidante natural. Acabou. Isso que você precisa saber. Dois elétrons radicais livres antes que eles ataquem o ômega 3, né? Ou seja, os elétrons não vão atacar os ômega 3, a cápsula. O conteúdo da cápsula, melhor dizendo. Funciona como escudo químico, mantendo as cápsulas estáveis com efeito garantido até a data de validade. Por isso você vai ver vitamina E ou tocoferol, né? Tocoferol, na forma de bons suplementos ômega 3. A vitamina E é um antioxidante, ela serve para proteger o óleo do peixe de oxidar, ficar rançoso. Mas não é o único jeito de evitar um mau cheiro. Existem algumas outras estratégias. Processamento de alta qualidade. Muitas marcas fazem um processo chamado purificação molecular. Com certeza a Pura Vida faz isso, né? Ela não tem ali a vitamina E na tabela nutricional, como mostrei para vocês. Mas com certeza faz uma dessas etapas aqui. Ela remove impurezas, metais pesados e resíduos que causam dor. Assim, mesmo sem vitamina E, o óleo fica mais estável e menos propenso a ficar com gosto de cheiro de peixe. Cápsulas soft gel bem seladas. Uma cápsula bem feita impede a entrada de oxigênio. Sem oxigênio, a oxidação demora muito para acontecer, ou seja, não entra oxigênio, ou seja, é a própria cápsula que protege o conteúdo, né? Seja de qualidade. Os de antioxidantes naturais alternativos. Algumas marcas usam mistura de tocoferóides naturais, que também são formados de vitamina E, mas pode não aparecer na lista de ingredientes, né? Ou outros antioxidantes como extrato de alecrim. Enfim, tem outros métodos também.
E armazenamento, né? Embalagem em frascos escuros e manter longe de calor e luz. Também evita a oxidação. Curiosidade prática. Essa mesma papel da vitamina E acontece nos alimentos, nas castanhas e sementes, por exemplo. A vitamina E protege as gorduras boas contra a oxidação, como se a natureza já tivesse colocado o antioxidante junto da gordura boa, né? Muito interessante isso, né, cara? Ou seja, ela protege os alimentos, né? As gorduras boas contra a oxidação. Aí não estraga o alimento, né? É igual aquela barra de ferro estragando, que ela fica tudo feia, sabe? Enfim, é bem interessante esse processo químico, né? Né? Vamos continuar então. Quais gorduras melhor para essa absorção? Agora a gente vai falar do consumo de ômega 3. Do consumo de ômega 3. Vamos lá, deixa eu até colocar aqui. Quais gorduras são melhores para essa absorção? Aqui a gente separa as gorduras boas e ruins. As gorduras boas, azeite de oliva extra virgem, abacate, oleaginosas, ovo, peixes gordurosos, sementes. Né? Deixa eu ver como está a tela. Dá pra ver? Deixa eu colocar full screen. Aqui, melhorou. Essas não só ajudam na absorção, mas também tem efeito anti-inflamatório. Fornece outros nutrientes bons. Né? Gorduras ok, mas com moderação. Manteiga, queijo, carnes com gordura natural. Aqui a gente fala da voltar àquela questão das gorduras. Associando para a absorção, mas sem excesso pode aumentar o LDL, o colesterol LDL, é muito bom. E a inflamação. São gorduras saturadas. Gorduras saturadas. Por que o corpo precisa de alguma gordura saturada? Gordura saturada faz membranas celulares, toda a célula do corpo tem uma membrana, né, que funciona como uma parede que controla o que entra e sai, né, uma parede assim. Né. As membranas não são feitas só de gorduras boas, mas precisam de gorduras, né, saturadas e insaturadas misturadas. Né. Não que a gordura saturada seja ruim, né, o excesso é ruim, o excesso. Tem coisas que em excesso faz bem, tem coisas que em excesso não faz bem, a maioria das coisas em excesso não faz bem, geralmente. Né. A não ser que depende da situação, claro, depende da situação. Ok? Ou seja, a membrana celular é uma parede ali, né? Controla o que entra e sai. Ela precisa ser um pouquinho durinha, né? Não mole assim, entendeu? Aí a gordura saturada faz ela um pouco mais dura e, enfim, não dê problemas nessa parte, né? A saturada dá rigidez e estabilidade à membrana. Se cortar totalmente a água saturada, a membrana fica extremamente fluida, o que prejudica o transporte de nutrientes, receptores de hormonais, né, de hormônios e comunicação entre as células. Muito legal, né? Hormônios esteroides, muitos hormônios importantes como a testosterona. A gente vai fazer um vídeo sobre os hormônios, mas futuramente eu preciso estudar esse tema um pouquinho mais. Tá? Uma da dia pra noite que você estuda tudo, né, cara? Então, procurando alguns livros também bons para falar sobre isso, ok? Vamos continuar. Progesterona e cortisol, né, são derivados do colesterol, que por sua vez são parcialmente da gordura saturada, não é direta, né? Partem disso. Se alguma gordura saturada, a síntese hormonal pode ser prejudicada, afetando o crescimento, libido, estresse e até o humor. É complicado, né? Porque tem a questão das vitaminas, tem a questão dos minerais, tem a questão da, por exemplo, da gestão de proteínas, tem a questão do ômega 3 também, então conta muito, né? É difícil você falar por que uma pessoa está cansada, né? Pode ser falta de vitaminas? Pode ser falta de vitamina D ou outras, né? Mas também pode ser o sono, pode ser a falta de exercício físico, a falta de motivação, a tristeza, sei lá, pode ser várias coisas, cara. É muito complicado o ser humano, né, velho? Então, você olhar para a nutrição assim, a nutrição tem um papel importantíssimo, cara. Importantíssimo, né? E coloca primeiro sim, primeiro sono, depois nutrição, depois saúde mental, depois exercício físico. Por último. Para mim, esses são os considerados assim, que devem ser seguidos nessa ordem. Assim, se uma pessoa, por exemplo, ela tem um tempo muito corrido no dia a dia, por exemplo, né? O que eu vou priorizar primeiro? Né? Eu vou treinar ou vou dormir? Melhor dormir, melhor dormir, com certeza. Tem outras coisas também, né? O manejo do estresse também que conta muito, entre outras coisas. Mas vamos continuar. Segundo, vitamina D. É lipossolúvel, ou seja, precisa de gordura para ser absorvida. Né? Gordura saturada na dieta ajuda a absorção de vitamina D, que é crucial para os ossos, imunidade e saúde metabólica. Interessante isso, né? Ácidos graxos de cadeia média. O óleo de coco. Alguns tipos de gorduras saturadas são rápido combustível, né? O corpo usa como energia imediata, sem precisar de insulina. Interessante. A insulina é aquele hormônio, né? Liberado pelo pâncreas, que sinaliza as células para ela, digamos assim, abrir e entrar a glicose, né? Que você consome. A glicose, a frutose, alguma frutose também faz essa parte. Né? Isso ajuda no metabolismo e na produção de energia, especialmente para cérebro e músculos, ok? Aqui as gorduras boas, né? Uma carnezinha. O abacate é muito bom, cara. Nunca vi uma coisa tão boa quanto o abacate. Nossa, parece sorvete de chocolate tão gostoso que é o abacate. Pra mim é. Efeito de cortar totalmente a saturada, né?
membranas celulares mais soltas, queda potencial de hormônios, absorção ruim de vitaminas, energia rápida e reduzida, né? Fazia mais fácil, né? Pode ser, mas também pode não ser, dependendo. Né? É difícil a gente falar uma coisa, né? Afirmar com certeza, assim, sobre determinada coisa. Sim, a pessoa, ela está triste por causa disso, por causa disso, daquilo, né? Muito difícil falar sobre isso. Porque o ser humano tem esses 4 pilares que você está vendo aqui no fundo, né? E eles são responsáveis pela nossa saúde e sobrevivência. Ok? Deixa eu ver agora, são 8h15. Em resumo, cortar água saturada completamente não é saudável. A chave é a quantidade moderada e qualidade, né? Preferir carnes magras, laticínios integrais com moderação, coco, evitar saturados e ultraprocessados. Ultraprocessados não, cara. Ultraprocessados, ele tem essa questão de excesso de açúcar, mas não só isso também, né? Tem a questão que eles prejudicam a microbiota intestinal. Aí fudeu, cara. Você vai ter câncer, você vai ter problemas neurodegenerativos, psiquiátricos e não vai ser nada legal. Ok? Então evite ultraprocessados. Essas até ajudam a absorver, mas atrapalham no longo prazo, porque são pró-inflamatórias. Né? Essa questão, né? E é isso, né? Ok, vamos lá. A bile, né? Vamos falar sobre essa parte aqui, ó, da absorção de gordura, né? Porque, voltando aqui, a gente tem que consumir a questão da gordura, né? A gordura é um pouquinho de gordura saturada e principalmente as gorduras boas na mesma hora da refeição, ok? Na mesma hora que a gente vai fazer a refeição com gordura, se a gente ingere ômega 3. Eu ingiro depois, tá? Depois que eu como a refeição, eu ingiro ômega 3 pra ir juntos, né? Por que a gente precisa fazer isso, né? A gente vai ver isso agora. Okay? Então, essa é a importância da gordura. Né? Então, sempre que você vai consumir ômega 3, cápsula ômega 3, consuma com gorduras. Gorduras boas. Gorduras boas e um pouquinho de saturada também. Ou seja, não escolher totalmente a gordura saturada. Beleza? Eu já volto, pera aí. Vamos lá. Continuar gravando aqui. O bile, né? O que é um bile, né? Um líquido amarelo. Né? A gente vai falar dessas coisas, né? Por que a gente deve consumir gorduras com ômega 3? Né? Porque o ômega 3 também é uma gordura, então facilita um pouco nessa parte. Né? A gente vai ver isso aqui agora com as justificativas dessas partes do corpo aqui e etc. Bile, que é um líquido amarelo esverdeado produzido pelo fígado e guardado na vesícula biliar. A gente não precisa saber disso, tá? Não precisa. Ajuda a quebrar gorduras grandes em gotinhas pequenas. Ou seja, ela pega a gordura e quebra em pedaços pequenos. Para uma melhor absorção, né? A mesma coisa, uma cigação. Analogia, imagine que quando você lava uma frigideira engordurada com detergente. A gordura não sai com água, mas o detergente quebra a molécula em pedacinhos que se misturam na água. A Bile faz exatamente isso com a gordura. Muito interessante. Né? Tipo, olha, gordura, água, detergente, molécula de detergente na água, né? A gordura aqui, parte da molécula atraída pela água, né? Daí parte da molécula, o detergente se aproxima da água e parte da gordura, né? Aí vem aqui, né? Permitido assim é tirar a gordura do prato, né? Vê a diferença aqui, né? Enfim, uma parte mais de química mesmo, chato pra caramba essa parte de química. Eu detesto química, vendo. Tá doido, que negócio chato. Lipases são enzimas digestivas. Enzimas são substâncias que aceleram as reações químicas do corpo, né? Por exemplo, a digestão. Né? Senão a gente demorar horas e horas para digerir as coisas. São enzimas digestivas produzidas principalmente pelo pâncreas. Né? Pâncreas também libera insulina, né? As lipases, então. Função: cortar as moléculas grandes de gordura em pedaços menores que o intestino consegue absorver. O intestino absorver. Ou seja, faz uma coisa que a outra, que a bile, né? O líquido esverdeado. Ok? Pensa numa tesoura que pica a gordura em pedacinhos. Né? Aqui a imagem do coisa. Do fígado, acho, né? Do pâncreas. Pâncreas. Emulsificação, né? Processo de emulsificação. Processo de transformar a gordura em gotículas bem pequenas misturadas com água. Que ajuda com a ajuda da bile, né? Gordura em gotículas bem pequenininhas misturadas com água. Né? Quando você faz maionese, por exemplo, fala aqui, ó, mistura com água do limão no vinagre e o ovo formando uma mistura homogênea. Essa mistura homogênea é a emulsão, né? Emulsificação. Né? Tem uma parte química aqui para vocês verem, né? A gordura na água aqui. Né? Enfim, eu não consigo explicar muito bem esse processo,
porque eu não estudo muito química a fundo, né? Mais química essa parte aqui, cara, sabe? Vale a pena estudar química, tem que estudar química também, né? Não sou expert em química ainda. Mas vamos lá. E para terminar, as micelas são bolinhas formadas no intestino, feitas de bile, ou aquele líquido sorteado, a gordura, né? Geralmente a gordura do ômega 3, e as vitaminas lipossolúveis, né? A gente vai falar das vitaminas futuramente, tá? É um papo bem longo, assim, nessa questão da nutrição. E o próprio ômega 3, né? Função: transportar a gordura pelo intestino até as células que vão absorver. Né? Transformar a gordura pelo intestino, do intestino, até as células que vão absorver as gorduras. Imagina um ônibus cheio de passageiros. Cada micela é um ônibus. As micelas aqui são ônibus, né? E dentro dela viajam as gorduras. As gorduras. Elas vão transportar as gorduras até as células, né? Ok? Bem tranquilo ter esse aqui, né? É muito legal essas analogias, cara. Gaseasa, tá? Bem, muito interessante aí. Aqui são as coisas, né? As gorduras. As pessoas são as gorduras. E o motorista é a micela. O motorista e o ônibus representam a micela, né? Que vão levar as gorduras ali para as células, ok? E acabou, gente. Acabou. Finalizamos com essa parte do ômega 3. Pelo que eu saiba, não tem nada para falar ainda. Se tiver alguma coisa, eu faço outro vídeo e falo. Né? Mas, por enquanto aqui nós acabamos. Que é essa parte do ômega 3. Você sabe muito mais que a maioria da população sobre ômega 3. Até sobre mais que profissionais de saúde, provavelmente. Ok? Com certeza. Vale super a pena. Eu vejo que é pouco falado essa questão do ômega 3. A importância do ômega 3 nas redes sociais. É pouco falado, pelo que eu vejo. Sabe? Mas é essencial, cara. Isso é essencial pro corpo humano. Ok, eu espero que tenham gostado. Mais uma parte que nós terminamos. O próximo vídeo vai ser sobre mais na área da psicologia e neurociência, falando sobre Yoga Nidra, né, uma técnica de relaxamento profundo que tem a origem há mais de 2000 anos. Né? O Andrew Huberman, o grande Andrew Huberman, neurocientista. Cadê, ó? Aqui, ó. A técnica Andrew Huberman and SDR, né? Não sleep deep rest. Não sono, profundo descanso. Profundo descanso sem sono, né? Sem sono aqui, ó. Não sleep. Não sono, né? Descanso profundo sem sono, ok? Protocolo de Andrew Huberman, né?